BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 9 de dezembro. O dia começa com os investidores ainda repercutindo mais uma alta na taxa básica de juros da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a Selic para 9,25% ao ano na noite de ontem. Foi a 7ª elevação seguida. O aumento de 150 bases já estava contratado desde a última reunião do Copom. E por mais que o consenso do mercado já estava esperando pelo movimento, os investidores já estão fazendo contas, reprecificando alguns ativos. A gente vai repercutir essa decisão daqui a pouco com o Marco, falar um pouco mais sobre o tom mais duro do Banco Central e a contratação de mais um aumento para a reunião de fevereiro. O mercado também fica de olho na PEC dos precatórios. Os presidentes da Câmara e do Senado promulgaram uma proposta fatiada apenas com os temas que tinham consenso nas duas casas. Os demais temas que são divergentes e propostos pelos senadores devem ser debatidos na Câmara na próxima semana. Esse movimento causou grande confusão no Congresso. Senadores acreditam que os deputados não vão aceitar as mudanças, principalmente aquelas que falam em carimbar os recursos para o Auxílio Brasil e para a Previdência. O presidente Arthur Lira, inclusive, falou que a Câmara não tem nenhum acordo de manutenção do texto do Senado, tem apenas boa intenção, e que não tem obrigação de manter a proposta do Senado. Falando em Senado, o presidente Rodrigo Pacheco foi duramente criticado por promulgar a PEC fatiada. Senadores disseram que ele não cumpriu o acordo feito na véspera durante reunião com os líderes. A despeito de toda essa situação, os investidores veem os movimentos de Brasília como precificados e acompanharam o movimento da Bolsa de Valores ontem com otimismo. O mercado engatou a 5ª alta consecutiva, recuperando os 108 mil pontos. Vamos então aos números. O Ibovespa fechou com 0,50% aos 108.096 pontos. Entre as maiores altas, a gente tem CVC com 9,59%, Gol com 9,17%, Exetec com 6,44% e Marfrig com mais 6,30%. Entre as maiores baixas, Magazine Luiza com menos 10,62%. PetroRio Brio 3 com menos 4,37%, CCR com 3,12% e Telefônica com 1,76%. Agora, o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira após o Copom. Muito bom dia para você, Marco. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui os futuros de Nova York nesse momento, nessa quinta-feira. Temos a sinalização de um começo de quinta, uma leve queda, sem grandes oscilações, mas também depois de uma sequência de altas, principalmente aqui no nosso Bovespa, acho que é natural a gente passar por algum dia de queda, mas não deve ser nada expressivo. Lembrando que o mercado por aqui deve continuar repercutindo a decisão do Banco Central de ontem, né? Já dentro do esperado. Mais importante, acho que foram 2 pontos. Primeiro, já está contratado um novo aumento para o começo do ano que vem, né, de mais uma alta de 1,5%. Então, o que a gente diz? Que as curvas curtas, né, de juros, ou seja, mais próximas do próximo vencimento, devem reajustar positivamente, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, o Banco Central, ali de uma forma, de certa forma, um pouquinho mais expressiva, começa a falar um pouco da preocupação
em relação à atividade econômica, né? Ou seja, ele dá um peso muito grande no curto prazo à inflação, mas ali para médio prazo ele fala que a atividade econômica ainda está bastante fraca, bastante aquém do esperado. Por isso, né, na nossa visão, talvez os juros um pouco mais longos podem até reagir positivamente, tá? Ou seja, o mercado pode esperar e colocar na conta alguma probabilidade de não ocorrer um aumento tão intenso assim dos juros, né, nessa próxima reunião ou ao longo das próximas reuniões, tá? Então pode ser até uma leitura positiva. Então a gente tem, em resumo, uma leitura um pouco mais hawkish, que a gente chama, né, para os juros de curto prazo, né, deve se ajustar para cima, mas para longo prazo pode ter até alguma leitura marginalmente positiva, tá bom? Mas para Ibovespa a gente continua animado, né, para esse mês de dezembro, vem apresentando um mês bastante saudável, recuperando uma boa velocidade, mas hoje particularmente deve ser um dia de realização. Lá fora também, petróleo numa leve queda e outras commodities, então a gente deve ter uma leve queda por aqui. E também destaque para as reuniões corporativas, né? Várias empresas se reunindo com analistas e investidores, muita atenção, e isso tem sido trigger e catalisador para as ações, né? Principalmente aquelas que caíram recentemente, vale a pena acompanhar, tá bom? E o destaque negativo que a gente tem visto recentemente, muita atenção para o setor de varejo, né? O setor de varejo recebendo mal aí algumas notícias macroeconômicas, né, de menor crescimento, também preocupações com possível aumento de concorrência, tá bom? Então tenham todos uma ótima quinta-feira, em breve a gente volta para falar sobre o nosso grafo do dia. Até mais, tchau! E ainda falando sobre a decisão do Copom, os investidores ficam sempre de olho no comunicado do Banco Central para saber quais foram os fatores levados em conta e o que esperar para as próximas reuniões. E o comunicado trouxe um endurecimento do tom. Um dos trechos mais destacados foi o que diz que o Copom considera que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Traz ainda que o comitê vai perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Outro ponto também destacado por analistas foi a alteração do trecho que trata dos passos futuros da política monetária. Nesse trecho, o Copom cita que as próximas ações poderão ser ajustadas para assegurar a convergência e não mais o cumprimento da inflação para suas metas. Agora há pouco, a FGV divulgou a primeira prévia do IGPM de dezembro. O Índice Geral de Preços Mercado teve deflação de 0,22% nessa leitura. Na mesma prévia do mês anterior, o índice havia avançado 1,57%. Em compensação, o IPCM avançou 0,97% na primeira leitura de dezembro e o INCCM subiu 0,51% no período. Vamos agora aos destaques internacionais. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da Evergrande e disse que a incorporadora entrou em default. A empresa não pagou as dívidas com vencimento em novembro, no valor de 645 milhões de dólares, e não deu respostas aos questionamentos da agência. A crise da Evergrande vem se arrastando há meses e expõe as dificuldades do setor na China. Outras incorporadoras também tiveram um rating revisado por causa das dívidas com credores. Na China, também foram divulgados os dados da inflação ao produtor e ao consumidor. O PPI desacelerou em novembro, chegando a 12,9%. O índice anterior era de 13,5%. Mesmo com a desaceleração, a inflação segue alta, superando as expectativas dos economistas, que previam uma taxa de 12%. Já o CPI avançou 2,3% em novembro, mostrando aceleração sobre o dado do mês anterior. A previsão do mercado era uma elevação de 2,6%. Vamos ver então como é que fecharam então as bolsas na Ásia nesta quinta-feira. Começando pela China, a bolsa de Xangai fechou com alta 0,98%. O índice Nikkei em Tóquio perdeu 0,47%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 1,08%. Na Europa, os investidores ficam de olho nos estudos que saíram sobre a variante Omicron, que é 4,2 vezes mais transmissível no seu estágio inicial do que a variante Delta.
O estudo foi conduzido por um cientista japonês que faz aconselhamento ao Ministério da Saúde do país. E na Inglaterra, o ministro Boris Johnson anunciou novas restrições para conter a disseminação do coronavírus. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa agora. DAX na Alemanha opera em queda de 0,16%, CAC na França também em queda, 0,05%, caindo o FTSE também no Reino Unido com 0,15% e o índice Eurostoxx também recuando 0,38%. Nos Estados Unidos, os investidores ficam na expectativa dos números do auxílio-desemprego, que saem todas as quintas-feiras. Os dados vão dar mostras da economia americana e calibrar as expectativas sobre a redução de compra dos estímulos pelo Fed. Vamos ver como é que estão os futuros dos Estados Unidos agora. A gente começa pelo Dow Jones. Dow Jones que agora opera em queda 0,26%, o S&P 500 com menos 0,30% e Nasdaq recuando 0,37%. O Nubank estreia hoje na Bolsa de Nova York. O banco confirmou ontem a precificação das ações em $9. Disse também que vendeu 289 milhões de ações, o que teria levantado 2,6 bilhões de dólares. O valor captado deve ser utilizado para financiar a expansão do banco. Com a precificação, o Nubank chega ao mercado valendo mais de 41 bilhões e meio de dólares. O valuation faz do Nubank o banco mais valioso da América Latina, superando os bancões Itaú, Bradesco e até mesmo os digitais como o BTG. Os BDRs do Nubank começam a ser negociados aqui na B3 a partir de amanhã e apenas 3 empresas são mais valiosas que o Nubank na Bolsa Brasileira: a Petrobras, a Vale e a Ambev. Já a Berkshire Hathaway, gestora do mega investidor Warren Buffett, aumentou posição no banco. Ela comprou mais 260 milhões de dólares em ações do Nubank. O Nubank informou agora há pouco também que 7 milhões e meio de pessoas aceitaram um BDR cada via nos sócios. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre a percepção de risco na China. Conta pra gente, Marco. Olá, aqui no nosso gráfico do dia, uma pergunta que a gente sempre recebe é: Marco, como acompanhar a percepção de risco lá na China, né? Uma das formas de medir é o prêmio de risco, principalmente em relação aos corporate bonds, ou seja, os títulos de dívidas corporativas, Então, quanto maior, lógico que maior a percepção de risco. Então, hoje a gente tem 2 gráficos. Aqui no primeiro gráfico, a gente tem aquelas empresas conhecidas como investment grade, AAA, enfim, aquelas melhores companhias. A gente consegue ver que elas estão num melhor patamar aí nos últimos anos, então não existe grande preocupação em relação a essas companhias. Tá? Então, investment grade, grandes companhias mais líquidas, no menor patamar, tudo bastante saudável. Já a preocupação fica aqui nos high yields, naquelas companhias que têm uma classificação menor de risco, pior de risco, quando a gente compara com outros títulos, tá? Então, são 2 leituras. Primeira leitura de curto prazo, que a gente vê ali um arrefecimento, uma queda da percepção de risco, mas a leitura também é que ainda a gente está num dos maiores patamares dos últimos anos, tá? Então, a percepção de risco, nos bons corporativos das companhias, ou seja, a probabilidade das companhias entrarem em default está relativamente alto se a gente compara com as companhias que não são investment grade, que são high yield, mas também vem reduzindo nessas últimas semanas, ao longo desses últimos meses, tá bom? Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que ainda está no patamar bastante elevado em relação aos últimos anos, tá bom? Essa é a percepção de risco corporativo lá na China, tá bom? Esses foram os nossos hoje 2 gráficos do dia. Tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouco no BMC News com a Paula Moraes. Vamos agora aos destaques corporativos. A Vibra Energia vai pagar mais de 148 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O valor é de pouco mais de 13 centavos por ação. As ações passam a ser negociadas no dia 15 de dezembro e o pagamento vai ser feito aos acionistas no próximo dia 20. Os acionistas de Itaúsa
aprovaram a incorporação daquela parte cindida do patrimônio líquido do Itaú Unibanco, participações de emissão da XP Inc. O comunicado feito pela holding diz que essa operação não vai mudar o capital social da companhia, já que o valor dessa parcela já consta no patrimônio líquido da Itaúsa. O investimento da parcela vai ser substituído por participação direta da Itaúsa na XP Inc. A Padtech celebrou um memorando de entendimentos com as empresas Trópico e Airspan Networks para desenvolver soluções para redes 5G. O acordo faz parte da estratégia da empresa para os próximos anos, que é a entrada no mercado de comunicações móveis do 5G. O começo da parceria vai se dar por meio de estudos de viabilidade técnica e econômica de alto nível e depois produzir propostas de solução 5G para operadoras tradicionais e provedores. A Equatorial Energia concluiu a aquisição da Solar Energias e da Helios. O valor do negócio foi de 47 milhões de reais. Segundo a Equatorial, a operação faz parte da estratégia de crescimento da companhia e permite maior flexibilidade e geração de valor para o grupo. Isso também amplia a gama de produtos e soluções em energia apertada ao mercado. A ENGIE conseguiu um financiamento de 1,47 bilhão de reais com o BNDES. O valor vai ser utilizado para a construção do conjunto eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte. O financiamento corresponde a 64% do valor que vai ser investido no empreendimento. Agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos falar o 6º dia seguido de alta ou não? Pois é, né, Guga? O assunto do dia hoje é a elevação da taxa de juros para 9,25% ao ano. O movimento era esperado e, inclusive, bem comentado pelo mercado, mas sempre gera repercussão. Como é que você vê essa 7ª elevação seguida, Guga? Podemos ter algum estresse no mercado por causa disso? Bom, acho que a gente já está enxergando esse estresse no mercado nesses últimos meses, né? A resposta ontem das varejistas, olharmos aí Magazine Luiza caindo 10%, sendo que foi uma das queridinhas do mercado nos últimos anos, não podemos esquecer disso. Eu acho que foi uma das ações mais comentadas, né, nos anos de 2019, 2020, e ainda surgia, né, um resquício aqui em 2021, agora sendo comentado ao contrário. Mas enfim, então estamos vendo né, o mercado sofrer correção. Talvez a percepção dessa pressão de venda, de realização de posições, ela é uma derivada, né, muito do... De novo, né, parece até um pouco repetitivo, todas as manhãs eu aqui no Pre-Market está falando isso, mas os fundos multimercados, né, estão aí, continuam zerando suas posições e fazendo essa pressão vendedora acontecer de certa forma com uma intensidade cada vez maior naqueles setores que se tinha uma expectativa muito grande de que uma retomada, um crescimento de Brasil iriam performar muito bem. Então, na verdade, isso é como se fosse o stop, né? O pessoal que fala que fundamentalistas não stopam, né? Para mim, o movimento que nós estamos tendo aí é o stop desses grandes players aí saindo de suas posições de bolsa. E como é que está a sua projeção para o dia de hoje? Será que aí nós vamos ter 6 dias seguidos de alta? Vamos ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou enxergando aqui no mercado. Tá? Antes de mais nada, Daniel, o que nós precisamos entender foi essa movimentação que nós tivemos, onde, se nós pegarmos aqui como referência esse movimento aqui, que estou marcando nessa linha vermelha, esse movimento de baixa, que foi entre os dias 25 de novembro e o dia 30 de novembro, essa é a minha referência para poder fazer as projeções de alta. E a minha projeção de alta é que nós podemos sim ver a nossa bolsa continuar o movimento até a região de 111 mil pontos no primeiro momento. Quando eu olho para o Ibovespa, né, olhando para aquela visão mais, um pouco mais afastada, né, quando eu olho para o Ibovespa com a atualização do gráfico no diário, eu percebo que, de fato, né, tem espaço para ir para a região entre 111 e 113.500, é o número que eu já vinha falando, né, e tenho essa expectativa já há um bom tempo. E acho que no curto prazo aqui o que vale notar, né, é que o mercado ele não conseguiu
ter sequência nesse processo de alta. Ele parou aqui numa expansão de 127, 1,27% daquela movimentação de baixa. É uma pausa, ao meu ver, eu acho que a gente tem mais chance de continuar a movimentação de alta do que uma queda mais intensa aqui, pelo menos agora no primeiro momento. Tá? Mas, havendo uma queda, Daniel, o que eu estou imaginando aqui que possa acontecer de movimentação de queda, até onde eu acredito que o mercado possa cair, né, agora no curto prazo? Bom, existe um cenário de queda saudável, tá, que seria uma correção até a região aqui, voltar para o 106, entre 106.500 pontos e 106.000 pontos. Tá? Isso seria um ajuste saudável. Tá? Agora, abaixo desse nível de preço eu começo a me preocupar e aí, né, podemos sim voltar a ver, né, o mercado entrar numa situação de estresse muito forte e aí, quem sabe, voltar lá para a região dos 101.500 pontos. Tá? Mas o cenário, por enquanto, que eu estou tendo está subindo, arrastado, com dificuldade, mas ainda tem espaço para subir, pelo menos ali para os 111.000 pontos. Boa, Guga. Agora, tem muita gente preocupada com o varejo, né? O setor vem de algumas semanas ruins e os dados ontem mostraram mais preocupação. E com a alta dos juros, as empresas também podem ter mais dificuldades. Qual que é a saída para o varejo, Guga? No Magalu mesmo ontem caiu mais de 10%. Vamos lá, né? Eu até brinquei, ontem eu acabei indo num evento, tive que dar uma passada no shopping. E São Paulo tem, enfim, né, depois da Fórmula 1, a gente já conversava aqui também, né, depois da Fórmula 1 foi um marco, acho que, na verdade é pré-Fórmula 1, pós-Fórmula 1, né, a cidade mudou completamente, trânsito, fluxo em lugares abertos, usabilidade de máscara, cara, tudo mudou, absurdamente. E o shopping, então, virou uma loucura. Tu vai ali e fala assim, poxa, não existe crise, né? Não existe inflação, não existe nada, porque é literalmente assustador. Né? É assustador mesmo, assim, a quantidade de pessoas transitando, né, nos shoppings e comprando e consumindo serviços e tudo mais. Tu vê que tá pulsante. Óbvio, né? São Paulo é um organismo diferente do resto do Brasil. Talvez isso vai começar a se reverberar. Talvez o pessoal que está nos escutando do interior, né, de cidades mais afastadas, e não o interior de São Paulo, mas de outros estados, né, pode ficar pensando assim, puxa, mas será mesmo, né? É tão diferente assim? Tá bem diferente, né? Tá muito aquecido. Só que acaba que os investidores eles vão olhar para os números e os números mais amplos, né? Mais macro, e vão olhar para suas expectativas, porque bolsa é expectativa. Tá? E, querendo ou não, neste primeiro momento, de novo, reforço 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes. O player que apostava, né, que está se posicionando, na verdade, tirando sua posição, diminuindo sua posição, é o player que estava apostando, né, em varejo e, querendo ou não, ainda tem fluxo que está fazendo com que se tenha mais intensidade de venda do que de compra no setor e está tendo essa correção. Quando terminar o lote, vamos assim dizer, né, quando terminar o estoque deles de ações, provavelmente nós vamos ter aí um espaço para subir as ações muito forte, porque vai terminar uma pressão vendedora, vai terminar a participação de um grande player, e aí depois, né, qualquer pequeno estímulo positivo vai fazer com que o preço dos ativos também disparem bastante. E aí acabe essa distorção que nós estamos tendo aí no curto prazo. Boa. A gente pode dar uma olhadinha então em Magalu no gráfico? Claro. Onde nós estamos, né? Na região aqui de Magazine Luiza, e é uma região bem importante. Tá? Perder esse nível de preço dos R$ 6,20, nós entraríamos aí num rally mais intenso, quem sabe, para voltar para os patamares de preço de 2018. 2018, o Magazine Luiza estava trabalhando lá na região relativa, né? Se a gente for olhar ao preço de hoje, porque se teve desdobramento no meio do caminho e tudo mais, mas seria retornar para o patamar de preço de R$ 2,45. Isso seria uma queda também de mais de 50% da atual cotação. Tá? Então tu vê assim que é bem importante, né, nesse nível de preço a gente ter uma resposta
mais positiva do mercado, porque senão, de fato, vai entrar aí num pessimismo, a narrativa de pessimismo vai se transformar muito forte, né, e os preços dos ativos vão ficar muito descontados. Agora... Mas deixa eu olhar um lado positivo também aqui, que eu fiquei pensando assim, pô, tô sendo muito pessimista aqui, né? Também não posso ser o cavaleiro do apocalipse, longe disso. Mas um retorno, tá, de Magazine Luiza, um repique, eu enxergo ali voltar para a região de R$ 8,70, podendo num cenário mais positivo, R$ 10,15. Também queria fazer uma observação, estamos aí nos preços, né, ali das mínimas ali de 2020, né, no ápice ali da correção das bolsas no ano passado, no início do ano passado. Boa. E, Guga, hoje começa a ser negociadas aí as ações do Nubank lá em Nova York. O banco já é o maior da América Latina em valor de mercado. Como é que você avalia essa precificação e você acha que o IPO vai trazer mais reflexos para a Bolsa com a entrada até de mais pessoas por causa dos BDRs distribuídos gratuitamente? Vamos lá, não sei, sobre esse gratuitamente eu não sei opinar muito, tá? Mas uma coisa que me chama a atenção que é o poder que a pessoa física tem. Né? Porque, vamos lá, já é o maior banco da América Latina, né? Que começou com um serviço onde as pessoas se sentiram muito acolhidas em cima de um ponto de ineficiência e de dor que era o tema do cartão de crédito. Então olha como, na verdade, quem tem o poder é a pessoa física, né? No momento que ela assume o direito que ela tem de, né, ser dona de suas escolhas. Tá? Então acho que o Nubank é uma prova disso e eu acredito que cada vez mais irão surgir empresas que são de fato focadas neste ponto. E acredito que o Nubank vai revolucionar vários outros mercados, né, dentro vários outros serviços, né, dentro do mercado financeiro como um todo. Então acho que todo mundo tem que gera serviço financeiro tem que se cuidar, porque o Nubank está ficando cada vez mais forte, e o se cuidar no bom sentido, né? Não é proteger a carteira de clientes no sentido de ficar entregando mais taxas, mas sim entregando um serviço melhor, um atendimento melhor, e tendo uma humanização verdadeira e não somente no marketing. Ô, Guga, será que a gente pode fazer então uma análise de Itaú e Bradesco, só para a gente ver como é que tá? Bora lá. Ontem nós tínhamos conversado sobre o Bradesco. Eu tinha comentado que não tinha muita assimetria. Não sei se foi ontem ou foi anteontem, Daniel. Agora eu estou começando a já ficar meio com amnésia aqui com esse trânsito de São Paulo, né? Minha cabeça fica meio cheia aqui. Eu comentei com o Daniel, pessoal, só para abrindo um parênteses aqui, né? Não tem como as pessoas se darem bem no trabalho aqui em São Paulo, porque na verdade tu chega irritado, porque é muito trânsito. Não tem o que fazer, tu chega incomodado. Aí tu tem que dar um bom dia feliz. Não tem como dar um bom dia feliz. Você chega bom dia pra quê, né? Bom dia pra quem, cara? Mas vamos lá. A gente tinha conversado, né, sobre o Bradesco, e eu tinha comentado que não tinha muita assimetria, né? Não enxergava muito upside, era uma janela ali um pouco perigosa tomar um posicionamento neste momento ali em Bradesco, né? Obviamente, cada pessoa tem um cenário diferente, comprou em um momento diferente, um volume financeiro diferente, uma exposição na carteira diferente. Então isso importa bastante, né? O teu ponto inicial de referência frente a uma análise. E quando eu olho aqui para Itaú e para Bradesco, tá, o que eu enxergo não tem aqui uma estrutura de baixa encerrada ainda. Isso é ruim porque não cria uma simetria boa, tu fica com uma simetria ainda muito ampla, mesmo que suba, né, percentualmente, a relação de risco-retorno que tu tem em um determinado momento ela não é satisfatória. Então, estrategicamente, é como se tu estivesse tomando muito risco, mesmo que o ativo suba. Tá? Obviamente, né, se eu olho para Itaú e se por acaso nós tivermos mais uma janela de correção que venha levar lá Itaú para a região de R$ 20,20, eu já começo a enxergar, já começo a pensar de uma outra maneira em relação à assimetria, né? Começo já a calcular a assimetria de uma outra maneira. Por hora, eu não consigo ter isso. Tá? Mesmo enxergando que um upside aqui é para voltar para a região ali de R$ 25,50, neste momento eu não consigo achar um grande upside para as ações de Itaú, assim como também para as ações de Bradesco. Né? Pode subir? Claro que pode. Tem um grande upside? Não enxergo.
Tá? A gente precisaria aí de algo que estimulasse a nossa bolsa de fato a ter um rally lá para a região de 123 mil pontos, que eu por hora também não consigo enxergar, tenho um pouco de receio, não porque nós temos espaço para ter uma correção maior, né? Eu acho que a gente já vem corrigindo há 5 meses. O problema é que lá fora, quando eu olho para os Estados Unidos, a gente tem muito espaço para corrigir, pouco espaço para subir e muita água para rolar em relação à retirada de liquidez, né? Então, no momento que se tirar o estímulo lá fora, as correções já está mostrado, né? Toda vez que se começa a falar sobre uma potencial redução, né, da liquidez, o mercado entra numa correção e a correção não é pequena, os movimentos são bem intensos, mostrando que quando vier de fato esse processo de redução de liquidez, vai se ter uma correção mais intensa, vai se ter uma correção mais forte e acho muito difícil a gente aqui a nossa bolsa, não navegar junto com eles lá fora, uma vez que a gente teve aí todo o rally de commodity, toda a elevação de juros aqui no Brasil e a nossa bolsa não conseguiu performar em função de todo o risco Brasil que o resto do mundo está enxergando, em função também dos players, né, aqui no Brasil também terem uma cabeça, né, muito mais focada em ganhar dinheiro na renda fixa do que na renda variável. Então a gente tem muito ainda para evoluir, uma necessidade muito grande de mais e mais participantes negociando no mercado, porque senão, de fato, né, nós não conseguimos avançar quando nós temos oportunidade. Legal. O Guga, só para encerrar, o Felipe Lippe está pedindo aqui se você pode dar uma olhadinha em Banco do Brasil. Me parece que está na mesma cesta do resto, né? Acaba que Banco do Brasil, Felipe, nós estamos ali, meu upside era para entre 34 e 34,90. Tá? Então, também já está chegando no meu nível de preço. Obviamente, né, vendo alguma coisa muito positiva que possa levar nossa bolsa a 120 mil pontos, aí olho lá para R$ 42,15. Tá? Mas pelo momento, né, pelo comportamento, meu upside, minha expectativa para o Banco do Brasil era que pudesse chegar de fato ali nessa região de 34, 34,50. Né? Então estou bem satisfeito com esse nível de preço que já chegou. O Guga, tem algum recado feliz para o dia de hoje, já que você chegou aqui irritado com o trânsito? O pessoal vai começar a achar que o Guga é zangado, cara. Ontem o Guga estava zangado com o Grêmio, né? Hoje tá zangado com o trânsito. Vai ficar hoje à noite zangado, né? Tá. Não, mas aqui ao vivo aqui, pô, daqui a pouco vão começar a me chamar de zangado. Eu vou ter que me redimir aqui de alguma maneira aqui. O recado é sorriam. Com a cara fechada. O recado é, pessoal, sorria e a Paula rindo do seu lado. Terminação. O recado que eu quero dar para vocês é: tenha um dia feliz. Maravilhoso, recado maravilhoso do Guga. Valeu, Guga. Abraço, até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Maravilhoso recado aí do Guga Almeida aqui no Pre-Market. E dando aqui o nosso bom dia pro pessoal no chat. O Samir Rosa, o Eduardo Leite aí, ó, recado feliz pro Guga aí, é pedir demais. Poxa, Eduardo, não, o Guga é gente boa, gente boa. Christian Silva também tá por aqui, o Helder, Felipe Nicásio, Emerson Duarte, Helder, Juan Caléu, quem mais? O Anderson, Samir, que mais tem aqui? Amanda Jéssica Faccioni, bora subir o like aí, gente, não esquece. O Anderson, o Jorge Lopes também, bom dia, like pessoal, não custa nada, aqui informação de qualidade ao vivo o tempo todo. Valeu, Jorge, pode passar lá no RH, você já está contratado, muito obrigado. L. Júnior também está por aqui, o Edson de Martini também por aqui, o Eric Xavier, o Wagner, quem mais que eu não falei o nome aqui, o Elcio Santos, o Touro, quem mais? Olha, o Felipe Nascimento também está por aqui, Caio Bonfim, Sérgio Silva, Natify aqui também, dando o seu bom dia pra gente, Luan Valadão, Atílio Felipe Neto, Rodrigo Silva, Leonardo Wellington, Ouve, Denis Salles, o Valdenberg, e é isso aí, pronto. Consegui ler quase todo mundo, vai. É isso aí, gente, valeu, muito obrigado aí pelos recados, pelos seus bom dias.
Mandem também recados para a Paula Moraes, porque ela já está aqui e vai ler o seu recadinho daqui a pouco, o recado do coração. Bom dia, Paula. Você está feliz? Sempre, né, Daniel Sempre. Morales? Nós estamos sempre felizes. Sempre felizes. Ô, Daniel, por que você pulou o comentário do Wellington Wolff aqui? Cadê? Ele falou que o Guga é zangado, mas ele falou que o Morales é o Atim. Ah, eu sou o Atim. Só porque você fica assim, ó, o tempo inteiro, Não, eu será? fico fungando, porque eu tenho rinite alérgica, não tenho o que fazer. E ontem, eu não sei se você chegou a ver, no finalzinho, o Alex estava terminando os gráficos Aí dele você deu um aqui. atim? Eu soltei um espirro tão alto, o Alex me devolveu com tanta gentileza, assim, mas eu comecei a rir. Aí não teve jeito. Por isso, então, você é o Atim. Mas Eu sou olha, eu Atim. achei ótimo. Eu queria descobrir qual que é o meu agora. Qual Você- será meu apelido? Será que eu pergunto aqui no chat? Melhor Zangada? né? Não, zangada não é, gente. Não mandem Eu sou a zangada. chefa. O Felipe tá falando aqui, ó. Ah, é verdade. Eu já tenho o Você acha- apelido de chefa. Você, na realidade, você é a Branca de Neve. Ah, muito obrigada, Branca de Neve. Eu tô branca mesmo. Hoje eu fiz uma maquiagem mais escura no rosto, mas o pescoço permaneceu branco. Tá certo, Morales. Beijo pra Beijo, você. bom jornal. Tchau, tchau. Muito obrigada.